11. Do feudalismo até o capitalismo. O emprego da mais-valia como capital, ou a transformação da mais-valia em capital, chama-se acumulação de capital. Karl Marx, O Capital. O feudalismo era um modo de produção baseado na propriedade da terra por parte de um estamento dominante, a nobreza. A sociedade feudal se caracterizava pela prestação compulsória de trabalho excedente imposta aos produtores. Com o crescimento da produtividade do trabalho, mudaram as formas de apropriação do trabalho excedente. Com o desenvolvimento da divisão do trabalho e das trocas, todos os produtos do trabalho social tenderam a se transformar em mercadorias, objetos destinados à compra e venda no mercado. E com a expropriação dos meios de produção das mãos dos produtores, a própria força de trabalho destes tendeu a se transformar em mercadoria. Já não era mais necessário, portanto, que a apropriação do trabalho excedente se realizasse através da compulsão direta do trabalhador. A forma compulsória de exploração do trabalho alheio foi entrando em crise a partir do século XII, na Europa, com o renascimento do comércio, o desenvolvimento das cidades, o aumento das trocas com o Oriente, em especial depois das Cruzadas, e a consequente expansão da economia monetária. O poder do senhor feudal não radicava em sua renda, mas na sua quantidade de súditos tributáveis. O prelúdio da Revolução, que originou o capitalismo, ocorreu na Europa no último terço do século XV e nas primeiras décadas do século XVI. A velha nobreza foi devorada pelas guerras feudais. Os pastos para as ovelhas substituíram as terras das lavouras. O processo de expropriação dos produtores recebeu impulso na Inglaterra no século XVI, com a Reforma Protestante e o saque dos bens da Igreja Católica que acompanhou. A propriedade da Igreja Romana constituía o baluarte religioso das antigas relações de propriedade. Ao cair aquela, estas não poderiam mais se manter. A cisão religiosa foi a ideologia de uma mudança econômica. Na Idade Média, nas poucas regiões mais desenvolvidas comercialmente da Europa, por exemplo, as planícies mediterrâneas, o capital mercantil, que se valorizava exclusivamente na circulação das mercadorias, passou a assumir uma importância cada vez maior, embora se situasse no interior de uma formação social feudal, na qual a riqueza principal era a terra, e a produção dominante era feita em unidades produtivas, os feudos, voltadas para a autossuficiência, embora raramente fossem de fato responsáveis pela produção de tudo que consumiam. As cidades eram ainda um apêndice da economia rural local, as trocas mediadas pela moeda eram secundárias face ao grosso do intercâmbio, que era feito de modo natural e direto, escambo. O Estado, do ponto de vista técnico ou jurídico, não existia. Os camponeses eram submetidos através de laços de servidão, expressos numa série de obrigações. Essas obrigações servis consistiam na entrega, forçada ou voluntária, por parte dos servos, daquela parte da produção que excedia a manutenção de suas necessidades básicas, o excedente econômico. Além disso, havia privilégios aristocráticos, cuja efetividade variou geográfica e historicamente. O fato primordial é que a economia feudal era por natureza localizada, autocentrada e pouco adequada ao comércio de longa distância. A vida da maior parte das pessoas era passada em aldeias, seu universo de intercâmbio era limitado, e isso continuou acontecendo, para a maior parte da população mundial, até meados do século XIX. O mercado de âmbito nacional e a internacionalização do comércio não eram inerentes ao modo de produção feudal. A partir dos séculos XI e XII, fizeram sua entrada em cena elementos econômicos e sociais, que propiciaram a progressiva dissolução do feudalismo europeu.
Firmou-se a tradição de que os servos que conseguissem escapar ao Senhor adquirissem sua liberdade se conseguissem sobreviver sem serem apanhados e devolvidos ao Senhor durante 1 ano e 1 dia. Nesses séculos também, uma série de fatores, paz relativa, clima adequado, favoreceram o aumento da população. Na Itália, no norte da Europa, muitos filhos de servos fugiram para as comunas urbanas. O ar da cidade é livre, dizia-se. Os mercadores citadinos ou cidadãos, os primeiros burgueses, costumavam empregá-los e protegê-los durante seu período de insegurança devido à fuga. Os jovens livres passavam a trabalhar em troca de um salário monetário, pois os mercadores não conseguiam pagá-los de outro modo, e costumavam passar de um emprego para outro. Eles inauguravam, simultaneamente, o moderno trabalho assalariado e a rotatividade trabalhista. Esse processo se acelerou com a abundância de servos libertos depois da população europeia ter sido dizimada pela peste negra, no século XIV. O renascimento comercial da Europa dinamizou simultaneamente a economia monetária, a economia urbana e o sistema financeiro. Até o século XIII, predominou na Europa a cunhagem de prata, dentro do sistema monetário criado por Carlo Magno. Somente com o crescimento das atividades comerciais é que se volta aos poucos à cunhagem de ouro, com a introdução do florim florentino e do ducado veneziano, que no final do século dominam as transações comerciais em todo o continente. Paralelamente à moeda, evoluíram as instituições de crédito, que na economia feudal haviam praticamente desaparecido, sendo até combatidas pela Igreja. As letras de crédito surgiram a partir do século X, alcançando largo uso na Itália 2 séculos depois. A participação acionária, na forma de sociedades comanditas, é a forma usada pelos nobres para se associarem às empresas comerciais, como meio de adiantar dinheiro aos comerciantes. A partir do século XII surgiram os primeiros banqueiros, substituindo os cambistas como fonte de crédito. Em vez de se limitarem a emprestar dinheiro, os banqueiros italianos passaram a aceitar depósitos, descontar títulos e manter correspondentes em outras praças. Até o século XV esses empreendimentos foram principalmente familiares, ainda que existissem já sociedades para administração de fundos de terceiros. Somente com a evolução da contabilidade, com a introdução do método das partidas dobradas, em meados do século XIV, se tornou possível o surgimento de verdadeiras empresas. A primeira empresa bancária foi a Casa de San Giorgio, fundada em Gênova em 1407. A acumulação de dinheiro nas mãos de famílias de comerciantes e banqueiros ricos levou a investir em terras. A negociabilidade da terra era um profundo golpe na estrutura feudal, em que a terra não era uma propriedade negociável, mas a base da estrutura do poder. Ela não pertencia ao senhor, ambos se pertenciam mutuamente. A progressiva monetização das obrigações feudais e o surgimento de uma crescente produção artesanal para o mercado dinamizaram consideravelmente a economia urbana. As funções da cidade se desenvolveram em decorrência da circulação de mercadorias entre grandes mercados urbanos. O transporte não era uma atividade improdutiva, pois agregava valor às mercadorias transportadas, incluindo a mercadoria força de trabalho. Era uma atividade produtiva, que ocorria dentro do processo de circulação. Nele há acumulação de capital produtivo, assim como em certas funções de estoque e conservação. A circulação de mercadorias foi elemento prévio da valorização do capital na indústria. O enriquecimento baseado no comércio fazia parte, do ponto de vista do capital global, falsos custos, da produção capitalista. O transporte é um ramo inusual da indústria. Ele não produz uma coisa objetiva,
como trigo ou barras de ferro, e é consumido à medida que é produzido, seu tempo de circulação é zero, mas produz valor. O produto do transporte é a mudança na configuração espacial. O comércio punha em movimento novas potências da produção, independentemente do volume ou da eficácia do capital investido. Ele se tornou o ímã do crescimento da produção, das trocas e da concentração populacional nas cidades. Para isso era necessário os produtos assumissem, progressivamente, a forma de mercadoria. O entrelaçamento produtivo dos indivíduos, divisão social do trabalho, tornou-se maior, desaparecendo progressivamente as relações de dependência pessoal e aparecendo em seu lugar a interdependência recíproca dos produtores, mediada pelo valor de troca dos produtos. As trocas eram mediadas pelo dinheiro, ele passou a ser o alfa e o ômega da produção. Sem ele não se comprava nada, e não se vendia nada. A autonomização do valor de troca no dinheiro, desvinculado dos produtos, corresponde à autonomização do comércio como função desvinculada daqueles que trocam. O comércio existe na fração de tempo, que separa o ato da produção daquele do consumo, para mediar as relações entre os que produzem e os que consomem. A finalidade do comércio não é diretamente o consumo, mas a aquisição de dinheiro, de valores de troca. O comerciante, aproveitando-se de circunstâncias de mercado, ou do simples lucro comercial, dedução da mais-valia gerada na produção, ou ainda do simples logro, podia apoderar-se, caso fosse bem-sucedido, da produção. O comércio desenvolvido em algumas regiões europeias provocou o acúmulo de capitais nas mãos de grandes comerciantes, que foram aplicando seus lucros nas manufaturas. O capital forjado na circulação de mercadorias, capital comercial, apoderou-se aos poucos do ainda embrionário capital produtivo. Nas cidades costeiras italianas, e do norte da Europa, primeiro, em Espanha e Portugal, depois, mais tarde nos Países Baixos, e na Inglaterra, houve um grande acúmulo de capitais gerados no comércio. Primeiro das especiarias provenientes do Oriente, tecidos, pimenta, canela, cravo, depois da produção colonial americana, metais preciosos, madeira, tinta, açúcar, tabaco. Inglaterra, depois da Revolução de 1640, preparou-se para monopolizar o comércio marítimo internacional através da acumulação de grandes somas de capital. Foi assim que surgiram alguns centros, para onde afluía a maior parte dos capitais acumulados, e muitas periferias onde esses capitais se valorizavam mediante a troca desigual de mercadorias. O comércio interno de Portugal, por exemplo, ainda que fosse um país pioneiro das expedições ultramarinas, era ainda superior ao comércio internacional das especiarias, e era basicamente feito de trocas diretas, não através da intervenção do dinheiro. A maior parte dos produtores continuou por muito tempo consumindo parte de sua produção, ou, no máximo, trocando mercadorias em mercados limitados. O escasso e desestruturado mercado interno de alguns países foi deixando-os na rabeira da corrida comercial. Desde o século XIV, com o início da expansão comercial europeia, centro dinâmico do capitalismo em gestação, a crescente internacionalização da economia tornou-se fato a ser considerado nas políticas dos governos. A diminuição das distâncias fez-se acompanhar da especialização de países e regiões em busca de suas vantagens comparativas, e da reordenação das economias locais, provocada pela abertura de novos mercados, que fizeram com que alguns setores da economia prosperassem e outros desfalecessem. No século XVI, finalmente, verificou-se o impacto dos descobrimentos ultramarinos americanos e do novo caminho para o Oriente na economia europeia.
A acumulação de capitais nas mãos dos comerciantes e a abertura dos mercados proporcionada pela expansão marítima estimularam o crescimento da produção, exigindo mais mercadorias e preços menores. Um dos primeiros atos da Revolução Comercial teve lugar no Mediterrâneo, onde Genova e Pisa tomaram iniciativas agressivas para promover o comércio marítimo na área, implicando também outros atores, como Barcelona, Marselha e Palma de Mallorca. A participação florentina nesse comércio está documentada pelas comunicações com Messina em 1193 e com Genova em 1213. A primeira motivação foi provavelmente a busca dos grãos nas ilhas do sul da Itália, para sustentar uma população crescente, e também da lã rústica, também nessas ilhas, e na África setentrional, para fornecer matéria-prima para a incipiente indústria têxtil. Exportavam para esses lugares qualquer artigo que tivesse um mercado, e se lançaram ainda mais na direção do Oriente. No final do século XIII, com bases sólidas no reino napolitano e estreitos vínculos financeiros com o papado, os florentinos, os Bardi, Peruzzi, Acciaiuoli e outros, estavam presentes em todos os maiores centros comerciais. Desde o início, portanto, a Revolução Comercial ficou marcada por um desenvolvimento contínuo do tráfico na área ocidental do Mediterrâneo. Graças a essa revolução comercial, gradualmente, passou-se do artesanato disperso para a produção em oficinas, e destas para as manufaturas, e para a produção mecanizada na fábrica. O artesanato se desenvolveu no fim da Idade Média com o renascimento comercial e urbano. Tratava-se de uma produção ainda independente. O produtor possuía os meios de produção, instalações, ferramentas e matéria-prima. Em casa, sozinho ou com a família, o artesão realizava todas as etapas da produção. Desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final, quase não havia divisão do trabalho ou especialização. Em algumas situações, o artesão tinha um ajudante, não assalariado, que realizava o mesmo trabalho pagando uma taxa pela utilização das ferramentas. A produção artesanal estava sob o controle das corporações de ofício. O comércio se encontrava sob o controle de associações, limitando o desenvolvimento da produção. A estrutura econômica da sociedade capitalista nasceu da crise da estrutura econômica da sociedade feudal. A decomposição do feudalismo liberou os elementos para o surgimento do capital. Os que se emanciparam só se tornaram vendedores de si mesmos, depois que lhes roubaram todos os seus meios de produção, e os privaram de todas as garantias que as velhas instituições feudais asseguravam à sua existência. A história da expropriação que sofreram foi inscrita sangue e fogo nos anais da humanidade. Os capitalistas industriais tiveram que tirar o domínio que os mestres das corporações e os próprios senhores tinham dos mananciais das riquezas. A ascensão do capitalista representa uma vitória contra os mestres e senhores, contra as corporações e os feudos. O homem agora poderia ser livremente explorado. O processo que produziu o assalariado e o capitalista tem suas raízes na sujeição do trabalhador. A expropriação do produtor rural, do camponês, que ficava assim privado de suas terras, constituiu a base de todo o processo. Em finais do século XIV, a servidão tinha desaparecido praticamente da Inglaterra. Preenchida essa condição, ficava aplainado o caminho para as outras. A manufatura resultou da ampliação do consumo, que levou o artesão a aumentar a produção, e o comerciante a dedicar-se também à produção industrial. Ela resultou também do aumento do comércio monetário. Com a manufatura, houve aumento na produtividade do trabalho, devido à divisão técnica da produção no estabelecimento manufatureiro, onde cada trabalhador realizava uma etapa na confecção de um único produto. A ampliação do mercado consumidor relacionou-se diretamente ao alargamento do comércio,
tanto interno como em direção do Oriente ou da América. Outra característica foi o surgimento da interferência direta do capitalista no processo produtivo, passando a comprar a matéria-prima e a determinar o ritmo de produção. Mercadorias e dinheiro não são, per si, capital. O processo que criou o sistema capitalista consistiu no processo que transformou em capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converteu em assalariados os produtores diretos. Isto já acontecia, em certa medida, nas cidades italianas, em Flandres e na Inglaterra, nos séculos XVI e XVII. Os benefícios do setor capitalista da economia, porém, ainda provinham majoritariamente do comércio e das finanças, não da manufatura ou da indústria. A acumulação capitalista primitiva foi, como vimos, o processo histórico que dissociou o trabalhador dos meios de produção. O segredo da acumulação originária consiste em que o dinheiro e a mercadoria não são capital desde um primeiro momento, como tampouco são os meios de produção e de subsistência. Requerem ser transformados em capital. Mas esta transformação só pode se operar em circunstâncias coincidentes. Era necessário que se enfrentassem e entrem em contato duas classes muito diferentes de possuidores de mercadorias. De um lado, os proprietários de dinheiro, de meios de produção e de subsistência, a quem compete valorizar, mediante aquisição de força de trabalho alheia, a soma de valor da qual se apropriaram. Do outro lado, trabalhadores livres, vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. A acumulação originária de capital foi o parto da sociedade capitalista, não um processo de dissolução de relações de produção pré-capitalistas em determinado setor econômico. Esse fenômeno continuou ocorrendo nas economias capitalistas durante muito tempo, sem que isto signifique que exista uma acumulação originária permanente. Werner Bonefeld sustentou que a visão de Marx segundo a qual uma grande proporção do capital, que aparece hoje nos Estados Unidos sem certificado de nascimento, foi ontem, na Inglaterra, a sangria capitalista das crianças, continua sendo um juízo potente das condições contemporâneas. A acumulação primitiva não apenas descreve o período de transição que conduz à emergência do capitalismo. A acumulação primitiva é, nos fatos, a base das relações sociais capitalistas, e é por isto a formação social através da qual subsiste a exploração do trabalho. A acumulação primitiva é um componente necessário do capitalismo. A acumulação originária é uma acumulação que se reproduz permanentemente, é uma acumulação constantemente reproduzida, seja em termos da renovada separação de novas populações dos meios de produção e de subsistência, ou em termos da reprodução das relações salariais nas relações estabelecidas do capital. O capitalismo, assim, estaria continuamente nascendo. Nos Grundrisse, diversamente, Marx distinguiu entre história contemporânea e história do vir a ser. Na ordem do vir a ser, cada modo de produção parte de elementos liberados pela dissolução dos modos de produção precedentes, tendo uma gênese externa e temporal. Na história contemporânea, os pressupostos históricos do modo de produção são sempre por ele repostos. O modo de produção se autonomiza em relação a seus pressupostos, passando a repô-los por sua conta e vivendo da recriação das próprias condições de sua reiteração. Sem esse salto ou revolução, não teria existido a economia capitalista. Marx fez a previsão histórica de seu futuro desenvolvimento e negação no capítulo de O Capital referido à tendência histórica da acumulação capitalista, onde novamente tocou a acumulação originária, mas desta vez a partir da perspectiva do desenvolvimento futuro do capitalismo. O modo capitalista de produção e de apropriação, e portanto,
A propriedade privada capitalista é a primeira negação da propriedade privada individual, fundada no trabalho próprio. A negação da propriedade capitalista se produz por si própria, com a necessidade de um processo natural. É a negação da negação. Marx analisou a formação do polo social do proprietário de dinheiro, meios de produção e de subsistência, ou seja, do capitalista, baseado no exemplo mais antigo, o inglês. A gênese do arrendatário capitalista, isto é, do capitalista agrícola, passou por um processo de metamorfose, que se iniciou no servo capataz e administrador, passando pelo arrendatário livre e pelo meeiro, até concluir no arrendatário propriamente dito, que já tinha capital próprio, contratava trabalhadores assalariados e pagava uma renda, em dinheiro ou em espécie, ao proprietário de terras. A gênese do arrendatário capitalista se desenvolveu na Inglaterra desde seu estágio primitivo no bailife, ainda servo, passando pela sua substituição durante a segunda metade do século XV pelo colono. O colono logo se tornou parceiro, que também desapareceu para dar lugar ao arrendatário, que procurava expandir seu capital empregando trabalhadores assalariados, e entregava ao landlord uma parte do produto excedente, em dinheiro ou em produtos, como renda da terra. O arrendatário capitalista surgiu, desse modo, das fileiras dos servos da Idade Média. Maurice Dobb acentuou esse aspecto, ao afirmar que os embriões do capital estavam na pequena produção mercantil existente ainda no feudalismo, na economia de pequenos produtores separados e relativamente autônomos, submetidos por mecanismos extraeconômicos, principalmente religiosos e militares, aos senhores feudais. Estes viviam da extração do excedente econômico produzido pelos servos. Daí a contradição básica do sistema feudal, a que opunha os servos aos senhores. A acento agudo medida, em que os camponeses conseguiam a emancipação da exploração feudal, através de revoltas camponesas, e de condições que lhes favoreciam, como a peste negra do século XIV, que tornou escassa, e por isso mais valorizada, a força de trabalho, eles podiam guardar para si parcelas maiores de sua produção, acumular um pequeno excedente, usar seus lucros para melhorar o cultivo, e acumular algum capital. Alguns camponeses enriqueceram, e passaram a usar o trabalho de outros para acumularem capital. Passaram, progressivamente, a pagar suas obrigações servis aos senhores feudais em dinheiro, na forma de uma renda pelo uso da terra do senhor. Assim se consolidaram os arrendatários capitalistas, que arrendavam as terras da aristocracia, e lhes repassavam uma parte de seus lucros na forma de uma renda pelo seu uso, ao mesmo tempo em que a multiplicação de trabalhadores rurais assalariados, que compunham um mercado de força de trabalho, e também um mercado consumidor em expansão, acelerando a passagem para uma economia monetária geral. O século XVI inglês marcou a ascensão do arrendatário capitalista, que enriqueceu com a mesma rapidez com que a população rural empobreceu. A usurpação das pastagens, os contratos de arrendamento de longo prazo, a depreciação contínua dos metais preciosos, revolução dos preços, o rebaixamento dos salários, a elevação contínua dos preços dos produtos agrícolas e a renda que tinha de se pagar ao landlord, fixada pelo valor monetário antigo, foram os fatores responsáveis pelo surgimento de uma classe avantajada de arrendatários em finais do século XVI. A expropriação dos camponeses de seus meios de subsistência promoveu a ruína da indústria doméstica rural, fazendo surgir a indústria e consigo o capitalista industrial. Surgiu um mercado interno originado pela ruína dessa indústria doméstica. Com o processo de dissociação dos trabalhadores de seus meios de produção, o capitalismo garantiu também a existência da indústria. A revolução capitalista teve sua origem no campo.
Um aumento geral das rendas monetárias agrícolas representa uma elevação nas rendas da maioria da população. A mudança tecnológica na agricultura afeta a maioria dos produtores. Uma baixa no preço dos produtos agrícolas tende a baixar o custo das matérias-primas para os setores fora da agricultura e dos gêneros alimentícios para os assalariados em geral. A revolução agrícola acompanhada do crescimento da indústria capitalista trouxe consigo o aumento gradativo na exploração do trabalho e a elevação do número de excluídos da propriedade, proporcionando o exército industrial de reserva de mão de obra, de que a indústria moderna necessitava para sua existência e expansão. A origem do capitalista industrial não se restringiu somente aos mestres de corporações, artesãos e assalariados que se transformaram em capitalistas através da exploração ampliada do trabalho assalariado. Ela abrangeu também o capitalista rural e o comerciante transformado em empresário industrial. O centro de estruturação do polo burguês da nova sociedade em gestação constituiu a gênese do capitalista industrial. A transformação gradual e progressiva dos mestres, artesãos independentes, exemplos servos da gleba, em capitalistas, era um método demasiadamente lento para a acumulação de capital. Os métodos usados na acumulação originária pularam etapas. Os comerciantes ingleses investiram capital nas companhias das Índias Orientais, outras semelhantes, impulsionadas e protegidas pelo Estado, buscando um retorno sobre o investimento. David Hume e seu discípulo Adam Smith, em meados do século XVIII, desafiaram as doutrinas mercantilistas, a crença, por exemplo, de que o montante da riqueza mundial permanecia constante, e que um Estado só podia aumentar a sua riqueza em detrimento de outro Estado. A riqueza geral podia também crescer de modo constante, e até ilimitado. A acumulação originária do capital foi, em sua essência, a formação do polo proletário e do polo burguês da sociedade moderna, burguesa. O Estado exerceu um papel central no processo da acumulação originária, através do sistema colonial, da dívida pública, do moderno sistema impositivo e do sistema protecionista. O protecionismo se converteu em um meio artificial de fabricar fabricantes, de expropriar trabalhadores independentes, de capitalizar os meios de produção e de subsistência nacionais, de abreviar pela violência a transição entre o modo de produção antigo e o moderno. A violência é a parteira de toda sociedade velha prenhe de uma nova. Ela própria é uma potência econômica. A gloriosa Revolução, 1688, de Guilherme de Orange, inaugurou uma nova era em que se expandiram em escala colossal os roubos às terras do Estado, até então praticados em dimensões mais modestas. Essa usurpação das terras da coroa e o saque aos bens da Igreja constituíram a origem dos grandes domínios da oligarquia agrária inglesa. Os primeiros capitalistas, por sua vez, ajudaram a transformar a terra em artigo de comércio. A violência que se assenhoreia das terras comuns, da época feudal, seguida em regra pela transformação das lavouras em pastagens, começa no fim do século XV e prossegue no século XVI. O progresso do século XVIII consiste em ter tornado lei o veículo do roubo das terras pertencentes ao povo. O roubo assume a forma parlamentar, que lhe dão as leis relativas ao cerco das terras comuns, que são decretos de expropriação do povo. A terra deixava de ser condição natural de produção para se tornar mercadoria. Na Inglaterra, foi necessário um golpe parlamentar para tornar as terras comuns em propriedades privadas. O roubo sistemático das terras comuns, aliado ao furto das terras da coroa, contribuiu para aumentar aqueles grandes arrendamentos, chamados, no século XVIII, de fazendas de capital ou fazendas comerciais. Os trabalhadores eram expulsos de suas terras e obrigados a procurar empregos nas cidades. No século XIX,
Perdeu-se naturalmente a lembrança da conexão que existia entre agricultura e terra comunal. O último grande processo de expropriação dos camponeses é finalmente a chamada limpeza das propriedades, que consiste em varrer destas os seres humanos. Todos os métodos ingleses culminaram nessa limpeza. A terra antes povoada por trabalhadores agora era pasto para ovelhas. O ser humano vale menos que uma pele de carneiro, dizia-se à época. A limpeza das propriedades se alastrou por toda a Europa. O roubo dos bens da igreja, a alienação fraudulenta dos domínios do Estado, a ladroeira das terras comuns, e a transformação da propriedade feudal e do clã em propriedade privada moderna, levada a cabo com terrorismo implacável, figuram entre os métodos idílicos da acumulação primitiva. Esses métodos incorporaram as terras ao capital e proporcionaram à indústria das cidades a oferta necessária de proletários despossuídos de qualquer propriedade de que precisava. O processo de formação das classes despossuídas foi tão violento quanto a acumulação originária e fez parte dela. Os homens que foram expulsos das terras com a dissolução das vassalagens feudais não foram absorvidos, na mesma proporção, e com a mesma velocidade, pelo trabalho industrial, doméstico ou comercial. Nesse processo e nas lutas entre os artesãos e suas corporações, alguns artesãos se enriqueceram à custa de outros, que perdiam seus meios de trabalho, de produção. Os que perdiam, ficavam apenas com sua força de trabalho e viravam proletários. Os que ganhavam, conseguiam acumular recursos para novos investimentos, podendo também perder seus negócios para outros competidores. Na Inglaterra do século XVI, a técnica produtiva evoluiu, a produção de lã se expandiu, e a nação preparou-se para o processo que, 2 séculos mais tarde, culminaria na Revolução Industrial. O comércio internacional induziu a expansão da criação de ovelhas, e, com a expropriação das terras, os senhores ampliaram em grande escala sua criação, que só necessitava de poucas pessoas empregadas nas vastas pastagens das grandes propriedades. As lãs eram usadas nas manufaturas, na fabricação de tecidos e de outros produtos têxteis. Com o crescimento do mercado de lã, cresceram também os rebanhos de ovelhas, limitados inicialmente pelas autoridades reais, que determinaram um máximo de 2.000 cabeças por criador. Com a expulsão dos servos camponeses excedentes, estes se dirigiram para as cidades em busca de trabalho. As cidades não tinham como empregar todos os novos desempregados, que foram assim empurrados ao roubo e à mendicância. Foram então promulgadas as leis denominadas dos pobres, surgidas na Inglaterra no final do século XV, e durante o século XVI, e depois nos outros países, que passaram pela transformação capitalista de suas economias. Essas leis foram consequência direta das transformações sociais decorrentes da exploração dos recursos naturais do Novo Mundo, e da abertura de novos mercados de consumo, que favoreceram a expansão do comércio e da indústria manufatureira. Um fator que aumentou os ganhos dos arrendatários capitalistas foi a revolução dos preços do século XVI, vinculada à expansão monetária derivada da exploração do Novo Mundo. A população rural inglesa, expropriada e expulsa de suas terras, compelida à vagabundagem, foi enquadrada na disciplina exigida pelo sistema de trabalho assalariado por meio de um terrorismo legalizado que empregava o açoite, o ferro em brasa e a tortura. Muitas áreas agrícolas, antes cultivadas e que garantiam a subsistência de inúmeras famílias de camponeses, foram cercadas e transformadas em pastagens. Sem condições de adaptar-se à rígida disciplina da manufatura, ou mesmo à vida urbana, muitos camponeses se transformaram em mendigos. Sucederam-se leis e decretos para diminuir essa categoria de habitantes das cidades. As leis proibiam a existência de desempregados, punindo-os com severas penas.
Henrique VIII estabeleceu em lei que doentes e velhos incapacitados têm direito a uma licença para pedir esmolas, mas vagabundos sadios serão flagelados e encarcerados. Os reincidentes tinham, ademais, metade da orelha decepada. A primeira lei dos pobres inglesa, sob o reinado de Elizabeth I, preparou, sob o pretexto de ajuda obrigatória à pobreza, as futuras casas de trabalho, onde o pobre foi colocado à disposição do produtor industrial. Como a economia não estivesse ainda preparada para ajustar todos os rendimentos em função da inflação, aqueles que vendiam suas mercadorias, trabalhadores assalariados e capitalistas, lucraram de maneira desigual. Aqueles que compravam, perderam, os consumidores em geral, e em parte os mesmos assalariados e capitalistas, só que estes ganhavam muito mais e perdiam muito menos. Só os que viviam de rendas fixas e apenas compravam, arruinaram-se, basicamente o Estado absolutista e a aristocracia. O Estado teve que criar outras formas de arrecadação, venda de títulos da dívida pública, e a venda de cargos e títulos de nobreza, que antes eram monopolizados pela nobreza de nascimento. Pullman Tolkien acentuou o papel do comércio e das cidades no surgimento do capitalismo. As cidades, disse Braudel, nutrirão-se do movimento. Os grandes mercados urbanos surgiam das rotas percorridas pelos mercadores. A transição para compras e vendas contínuas teve início nas cidades europeias em fins do século XVIII. Essa nova forma comercial sofreu influência e também propiciou o desenvolvimento das ferrovias e da navegação a vapor. O grande entrave que impedia a expansão da economia era a falta de comunicação. A economia se organizava em torno dos mercados e feiras locais. Os mercados eram semanais, e as feiras anuais duravam 3 semanas normalmente. O fraco e lento fluxo do comércio exigia ser confinado e conduzido por canais bem definidos. Com o desenvolvimento dos transportes no século XIX, as feiras e mercados se tornariam obsoletos na Europa Ocidental. As feiras russas, porém, mantiveram sua importância por mais tempo, até já entrado o século XX. Os métodos comerciais passaram por uma revolução. As bolsas de produtos aos poucos foram tomando lugar das feiras, funcionando diária e permanentemente, não poucas semanas ao ano. As compras se davam por amostras. Os artigos vendidos às vezes nem existiam. O comércio se tornava mais especulativo. Surgiu a venda de títulos e termos ou transações de seguro, mediante as quais o produtor se garantia quanto a qualquer perda que pudesse sofrer através de flutuações no preço da matéria-prima. Os seguros garantiam o pagamento de uma multa pré-estabelecida, se o preço caísse. O comprador, por sua vez, garantia uma cobertura no valor eventualmente alterado do produto que desejava comprar. Havia um crescimento da confiança nos compromissos comerciais e na honestidade dos negócios. O mercado se diversificava, havia uma maior quantidade de suprimentos para ser vendidos. Com a modificação dos transportes, a variedade de produtos provenientes de lugares diferentes era muito maior. Os comerciantes começaram a se dedicar somente às vendas, se especializando em alguns setores. As bolsas de produtos utilizavam os telégrafos ou outros novos métodos de comunicação para se relacionar com outras bolsas. Isso acarretou a criação de um preço único internacional para os produtos, já que qualquer oscilação era notificada a todos os mercados. Os viajantes comerciais usavam novos meios de transporte para buscar compradores. O caixeiro viajante surgiu no início do século XIX. A bolsa de produtos e o viajante comercial foram para a feira, o que a ascensão das lojas permanentes foi para o mercado semanal. As lojas foram se tornando variadas, passaram a ser dirigidas por um comerciante de artigos especializado.
se tornavam assim empresas comerciais. Inicialmente pequenas e especializadas, se tornaram ulteriormente grandes e múltiplas. A loja múltipla representou um tipo diferente de organização, um exemplo de concentração de capital desacompanhado da ampliação da unidade comercial. As lojas passaram a ter múltiplas filiais. A circulação acelerada de mercadorias foi elemento prévio e condição da valorização do capital na indústria e no comércio. Com a dissolução das vassalagens, desmoronou-se o sistema feudal e a organização corporativa na cidade. O capital-dinheiro oriundo do comércio instalou-se nas manufaturas aproveitando-se do sistema urbano e da organização corporativa. A transformação dos meios de produção individualmente dispersos em meios socialmente concentrados, da propriedade minúscula de muitos na propriedade gigantesca de poucos, a expropriação da grande massa da população, despojada de suas terras, de seus meios de subsistência e de seus instrumentos de trabalho, essa terrível e difícil expropriação constituiu a pré-história do capital. Esse processo ganhou fôlego graças à impulsão que recebeu por parte do Estado absolutista, em primeiro lugar na Inglaterra, onde houve uma paulatina transformação da aristocracia no século XVII, ainda que naquele momento, como agora, ela se denominasse aristocracia, estava há muito tempo se transformando naquilo que foi Luís Felipe da França muito mais tarde, o primeiro burguês do reino. A atuação do capital comercial na acumulação primitiva é visível também no tráfico de escravos negros originários da África ou nas relações comerciais entre as colônias e as metrópoles. No fim do século XVII, o comércio de escravos e a sede dos europeus por metais preciosos proporcionavam grandes lucros. Foi um período de acumulação acelerada, baseada na alta de preços, nos lucros elevados e nos salários muito baixos. No mesmo século, o comércio triangular Europa-África-América proporcionou uma grande acumulação de dinheiro, que estabeleceu as bases de financiamento do capitalismo industrial. Conquista, pilhagem, exterminação, esta é a realidade, de onde vem o afluxo de metais preciosos para a Europa no século XVI. Através dos tesouros reais da Espanha e de Portugal, das caixas dos mercadores, das contas dos banqueiros, esse ouro estava totalmente invertido LAVADO quando chegava aos cofres dos financistas de Gênova, de Antuérpia ou de Amsterdã. Nesses primeiros centros financeiros da Europa, especialmente em Amsterdã, os inícios da acumulação capitalista em grande escala vieram acompanhados das crises. Inicialmente, elas foram atribuídas a fenômenos aleatórios, como foi o caso da crise das tulipas, a primeira crise moderna registrada, há 400 anos. Como foi que uma simples flor pôde originar uma crise comercial de envergadura? Uma flor é apenas um bem de consumo, até morrer. Um bulbo é um investimento, na mão de um cultivador, ou um bem patrimonial, na mão de um particular, um capital. As tulipas haviam chegado à Europa vindas do Oriente, em meados do século XVI. A flor, hoje identificada com a Holanda, era objeto de culto na Turquia, onde era chamada de dubende pela semelhança da sua forma com o turbante, virou turbante nos Países Baixos e daí, tulipa, tulipã, em espanhol, a flor de Deus. No começo do século XVII, a flor já era muito usada na decoração de jardins e também na medicina. Tornada a Holanda independente, depois da guerra contra a Espanha, o novo pequeno país teve uma imediata vocação marítima, devido à sua localização geográfica, e também pela fraqueza momentânea das então potências do Março, Inglaterra, França e Espanha. Holanda virou logo um carrefour marítimo e comercial. Com o saque do porto belga de Anvers pelos espanhóis, Amsterdã se transformou na loja da Europa,
sendo aí criada a primeira bolsa de mercadorias e de valores moderna. A tulipa se tornou um artigo de luxo e um símbolo de status social nos Países Baixos. Houve uma competição nas classes altas pela posse das variedades mais raras. Os preços dispararam. Uma isca dourada fisgou tentadoramente 1 a 1. Todos correram para os mercados de tulipas, como abelhas para um pote de mel, escreveu Charles Mackay, num relato do evento escrito no século XIX. Em 1623, um bulbo podia custar milhares de florins, era trocado por terras ou animais, chegando até custar mais do que uma casa. Comerciantes de tulipas conseguiam lucrar 6.000 florins mensais, a renda média anual era de 150 florins. Em 1635, foram vendidos 40 bulbos por 100.000 florins, uma tonelada de manteiga custava 100 florins, 8 porcos custavam 240 florins. O bulbo Semper Augustus foi vendido por 6.000 florins, uma unidade, em Haarlem. As tulipas eram vendidas nas bolsas de numerosas cidades holandesas. Muitas pessoas vendiam suas posses no intuito de especular no mercado. Alguns dos compradores especuladores tiveram lucro, outros perdiam quase tudo o que tinham. Passaram a serem vendidos bulbos recém-plantados, ou ainda não plantados, contratos futuros de tulipa, pré-anunciando a bolsa de mercadorias e futuros. Isso foi chamado de negócio de vento. Nas tavernas se usava uma lousa para indicar as ofertas de preço. Até chegar à crise das tulipas, que transcorreu entre 1636 e 1637. Em fevereiro de 1637, os comerciantes de tulipas não conseguiram mais aumentar os preços de seus bulbos e começaram a vendê-los. A bolsa estourou, propagando-se o pânico no mercado. Banqueiros deixaram de segurar contratos para a compra de tulipas, estabelecidos a preços 10 vezes maiores do que os preços de mercado atualizados. Outros possuíam bulbos cujo preço virara bem inferior ao preço pago por eles. Milhares de pessoas ruíram financeiramente. Muitos juízes consideraram os débitos maiores como tendo sido contratados em condições de especulação, portanto ilegais. Os contratos podres eram comprados por 10% de seu valor nominal. Foi a primeira crise de sobreprodução moderna a ser registrada nos anais históricos. Os comerciantes estavam abarrotados de bulbos comprados antes da quebra, pois a corte holandesa não obrigava a execução do pagamento desses contratos. Versões menores da tulipamania também ocorreram em outras partes da Europa, embora não nesse nível. Um dos seus efeitos foi a sofisticação do sistema financeiro, através dos contratos de seguro, e a criação de mecanismos, como o mercado de opções. Primeira explosão especulativa da história, a crise das tulipas, revelou a natureza do mercado capitalista, sua cegueira básica e sua periódica necessidade de ajustes através de crises. Para o surgimento do capitalismo, foi decisivo o fenômeno inflacionário de alcance europeu motivado pelo afluxo de metais preciosos, consecutivo à conquista da América. Se os efeitos da revolução dos preços do século XVI estão fora de discussão, não acontece o mesmo com suas causas. Para explicá-la se atribuiu o surto inflacionário ao aumento de circulação de metais preciosos. Para H. Lischer van Baty, diversamente, a alta geral dos preços teria sido anterior à vinda deles à Europa, o fluxo americano de metais preciosos não a explicaria. Os preços dos produtos agrícolas aumentaram antes disso mais do que os bens manufaturados e também mais do que os salários. O fator desencadeante da revolução dos preços teria sido, para Van Baty, a explosão demográfica.
o aumento da população teria levado ao aumento da procura por produtos de subsistência e, consequentemente, a um aumento nos preços. Com o crescimento da população houve uma maior oferta de mão de obra, o que levou a uma depreciação dos salários. Houve assim um forte estímulo à produção agrícola de subsistência, evidenciado pelo aumento da área cultivada e também pelo aumento do conhecimento agronômico. Também para Pierre Vilar, a revolução dos preços não foi causada exclusivamente pelo aumento da circulação de metais provenientes da América. Segundo ele, desde meados do século XV, uma tendência ao aumento dos preços se configurava através da expansão demográfica e agrícola, dos avanços técnicos da extração de prata na Europa, das inovações financeiras, monetárias, comerciais e, finalmente, políticas. A teoria de Van Baty, no entanto, foi proposta como alternativa à explicação da origem do capitalismo pela acumulação originária de capital, ou seja, pela violência estatal, tentando fundamentar o desenvolvimento da troca comercial e da acumulação de capital como uma tendência natural e espontânea da sociedade humana, para superar o estágio da selvageria. Segundo Friedrich Hayek, o mercado seria uma tendência espontânea das sociedades para sair do estado tribal. A teoria do dinheiro como diferencial de civilização, de Simmel, encontrou também acolhida nessa seara. O desenvolvimento do comércio nas sociedades ditas tribais não encontra lugar algum nessas teorias. A inflação do século XVI foi, acima das controvérsias sobre sua origem, uma reviravolta crucial da economia europeia em direção do capitalismo. A acumulação capitalista levou ao avanço tecnológico e ao deslocamento do núcleo gerador de capital. Este passou a ser fruto da fábrica e da produção em série, que inaugurou um novo regime econômico, social e produtivo na Europa. O fundamento e objetivo do sistema colonial foi o de produzir lucros mercantis e servir como escoadouro da crescente produção manufaturada. Fernando Novaes argumentou que o papel que justificou e explicou o surgimento e funcionamento das colônias foi a geração de recursos por meio do comércio de produtos agrícolas que elas produzem e da venda de manufaturas metropolitanas para as mesmas, gerador da acumulação primitiva de capitais surgidos do movimento comercial e empregados no processo de avanço tecnológico das manufaturas. Essa transformação levou o antigo regime a uma crise histórica. O papel da colonização dos trópicos foi montar as bases estáveis para a produção de bens agrícolas que gerassem lucros mercantis às suas metrópoles. O capitalismo industrial nasceu da necessidade de se tentar novos métodos de acumulação de capital, visto que a concorrência entre nações europeias para vender produtos agrícolas aumentava, e já não havia o exclusivismo de um país nesse comércio. Outros países as produziam na América, o que provocava baixa de preços, grande número de conflitos internacionais, desestruturando suas economias, excessiva acumulação de capital, principalmente no caso inglês, que não comportava vultosos investimentos agrícolas e procurava novas alternativas. As contradições e deficiências econômicas do capitalismo comercial geraram outro capitalismo, o industrial, que mantinha os mesmos parâmetros objetivos de funcionamento, mas possuía também enormes diferenças. As colônias não mais geravam capitais, mas matérias-primas para as indústrias. Era mais lucrativo dispor delas não como territórios acoplados à metrópole, mas como países cujas economias fossem dela dependentes, como fornecedoras de insumos e escoadouro de produtos manufaturados. O sistema colonial prolongou e deu base econômica à acumulação capitalista.